querido. Quero convidar, então, agora você que está conosco, para que abra a palavra de Deus no texto bíblico que inspira a nossa série virtual de exposição da palavra de Deus, o fruto do Espírito, o retrato falado de um coração transformado. O fruto do Espírito, o retrato falado de um caráter cristão transformado. Essa é a série que nós iniciamos ontem e vamos seguir com ela nos próximos dias, entrando na semana que vem, baseado em Gálatas, capítulo 5. Vou pedir para que projetem, por favor, aí para nós, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. A palavra de Deus nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor comunique a palavra do Senhor ao nosso coração. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor, porque o canal é um canal falho e incompetente. O receptor também, igualmente, é incapaz de aprender, somos incapazes de aprender qualquer coisa de valor espiritual, se não for pela ação do Teu Espírito Santo. E é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, como a gente tem combinado nessa hora da palavra, o nosso chat é uma recomendação pastoral, que ele seja usado apenas para comentários relacionados à palavra de Deus, deixando o bate-papo para daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, ontem nós começamos essa série, e como várias pessoas não estavam aqui ontem, eu quero recapitular um pouquinho, não tudo, mas um pouquinho da introdução que nós fizemos. Nós somos seres criados por Deus. Cremos nisso de todo o coração, não temos dúvida alguma. E como criaturas de Deus, nós somos criados para o relacionamento. Fomos criados para o trabalho. Deus, quando criou o primeiro homem, ele também criou a sua esposa, os colocou num relacionamento e disse que eles deveriam agora crescer e se multiplicar. Ou seja, a família deveria ser constituída, a sociedade humana deveria ser estabelecido, nós estamos falando de relacionamentos. Então, no nosso DNA constitutivo, nós somos criados para o relacionamento e fomos criados também para o trabalho. Ali no jardim, Deus atribuiu ao primeiro casal a responsabilidade de dar nome aos animais, de cuidar do jardim, de desenvolver a cultura, a tecnologia, tudo foi dado ao homem. Portanto, numa hora como essa, de isolamento social ou de quarentena, que são duas coisas diferentes. O isolamento social é quando há uma obrigação moral de nós nos distanciarmos, como está acontecendo aqui no Distrito Federal. Mas se você andar na rua, você não vai ser preso. Já na Espanha, como vimos o relato do missionário, ali é quarentena. Se alguém desobedece, pode ir preso, como tem acontecido lá. Essa situação, portanto, é completamente anormal e nos agride. Nos agride, temos que ficar tanto tempo isolados uns dos outros, né? Imagine quem não tem família, quem está sozinho numa kitnet, num apartamento, isso é realmente enlouquecedor. Imagine também você não poder trabalhar, né? Muitos não podem, quem usa tecnologia está podendo, mas outros não podem trabalhar, não tem como extrair o seu ganha-pão. Portanto, esse é um momento extremamente atípico, que nos causa dificuldades pessoais. E por causa dessas dificuldades artificiais que são provocadas, né, pelo isolamento ou pela quarentena, muitos problemas sociais, familiares e emocionais estão acontecendo no mundo. Não vou entrar em detalhes hoje, como eu entrei ontem, mas nós temos relatos de que na China, depois que passou esse vamos dizer, o pico, né, da contaminação e as pessoas estão voltando aos poucos à vida, o índice de divórcios tem sido assustador. Foi muito tempo junto, as pessoas, o que já não estava bom, acabou de vez, em termos de casamento. Também temos notícias que lá na China triplicou o número de casos de violência doméstica. Isso já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Nós temos dados de que aumentou em 50%
o número de casos de violência doméstica aqui no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, na Itália também há notícias de que muitas pessoas, algumas pessoas, não vou dizer muitas porque eu não tenho os dados aqui, mas algumas pessoas estão recorrendo ao suicídio diante do medo, do pavor, sejam pacientes diagnosticados ou mesmo profissionais da saúde, extremamente desgastados, exaustos e, às vezes, contaminados também. Essa é uma situação, meus irmãos, que, então, mostra que o momento em que nós vivemos, ele é nocivo, ele não tem tudo para fazer muito mal ao mundo e à sociedade e às famílias. E eu comecei falando da criação. Só que tem mais um detalhe da criação que nós temos que levar em conta ou em consideração nessa hora. É o fato de que, além da constituição humana para o relacionamento e para o trabalho, nós também havia alguém ali naquele jardim, alguém que colocou o primeiro casal ali. E foi a partir da rebelião contra esse alguém, contra o nosso Criador, foi a partir de um isolamento vertical perpetrado pelos nossos representantes ali, os primeiros pais nossos no jardim que Deus criou, é que nós somos afastados, isolados verticalmente, né? Verticalmente deste Criador, e nós perdemos coisas que nós não poderíamos perder. Perdemos, por causa desse ato de rebelião, o acesso à sabedoria, a enxergar as coisas, ter perspectiva dos acontecimentos a partir da sabedoria de Deus. Nós perdemos também o acesso ao poder desse Deus sobrenatural para nos ajudar nas nossas limitações e lutas pessoais. E nós perdemos também, nessa situação, o acesso, o contato com o amor imenso desse Deus em nosso favor. E o que eu gostaria de trazer ao seu coração, você que nos ouve aqui nessa noite, é aquilo que nós podemos receber deste que é o Criador, o que ele tem a nos dizer, como ele pode nos ajudar nesta hora em que nós vamos nos sentindo cada vez mais confinados, cada vez mais presos no nosso dia a dia. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, tem uma mensagem muito oportuna para nós neste contexto. A partir desta mensagem, nós recebemos direção e força para que a nossa família não desmorone nesse período de isolamento. Nesta passagem, nós recebemos também sabedoria e força para que nós não desmoronemos, para que nós possamos manter o equilíbrio emocional e espiritual, e ao final disso tudo nós saímos ainda mais fortalecidos do que nós entramos quando começou todo esse quadro de epidemia no começo desse ano e nas últimas semanas. A mensagem, portanto, de Gálatas 5, 22 e 23, essa passagem bíblica, é que o fruto do Espírito é o retrato falado de um coração transformado. Ontem nós vimos o fruto do Espírito do amor, ou, na verdade, esse aspecto, essa marca do fruto que é o amor. Já que é um retrato falado, seria um dos ângulos, né, vamos dizer assim, deste retrato falado. O amor nós definimos ontem como sendo a gente agir em obediência a Deus e em benefício do próximo, com uma atitude que Deus vendo, ele aprove. Não adianta só fazer a coisa certa, mas lá no coração há qualquer sentimento inadequado, seja no trato com Deus, seja no trato com as pessoas. Então, amar é isso, não é sentimento, necessariamente. Como é bom quando o sentimento acompanha, mas é agir em obediência a Deus e em serviço ao próximo, visando o bem do próximo e fazer essas coisas com uma atitude que agrada a Deus. Hoje, o ângulo do retrato falado que nós vamos tratar é o ângulo da alegria, esse aspecto do fruto do Espírito que é a alegria. E como vimos, está faltando muita alegria nos corações hoje em dia, no ambiente familiar, na intimidade do seu próprio coração. E por que é que nós temos tanta dificuldade primeiro, por que é que nós estamos enfrentando tantas lutas e dificuldades nesse mundo, uma pandemia, e por que não sabemos, muitas vezes, reagir a elas da maneira adequada? O problema todo aconteceu por causa da nossa rebelião contra o Criador. Nós desprezamos o amor de Deus e nós somos rebeldes para com a lei de Deus.
Haja visto os 10 mandamentos, não é verdade? Se nós fôssemos, cada um de nós, fazer um check-up da nossa obediência aos 10 mandamentos, quantos mandamentos nós temos desobedecido nos últimos dias? Isso é uma prova, um sinal da nossa rebelião contra Deus. Portanto, desde a queda do homem lá no jardim, isso nos afetou a todos como um vírus universal, como uma pandemia espiritual, uma pandemia moral que nos afetou e que não afetou apenas a nossa conduta externa, mas afetou a fonte dessa conduta, que é a nossa natureza interior, o nosso coração. Nós não somos mais, isso é importante que nós compreendamos isso, nós não somos mais o homem e nem a mulher que Deus imaginou ou que Deus idealizou quando da criação. Os Beatles escreveram uma música, cantaram um grande sucesso nos anos 60, chamada Help, Socorro. Essa letra foi composta por John Lennon quando eles estavam no auge da fama deles, endinheirados, com assédio da imprensa, dos fãs, e John Lennon estava profundamente deprimido. Ele havia engordado, ele havia perdido a alegria de viver, e ele escreveu uma música que ele só se arrependeu depois de ter feito uma música numa levada mais alegre, porque ele queria uma coisa mais intimista, mais triste, para refletir exatamente o que ele estava vivendo. Help é um grito de socorro. E lá pelas tantas ele diz na sua música, I'm not half of a man that I used to be. Eu não sou mais a metade do homem que eu costumava ser. Isso que ele expressou na sua dor e na sua angústia é o retrato da queda do ser humano. Nós não somos nem de longe, nem a metade daquilo que nós deveríamos ser como homens e como mulheres, não fora a rebeldia do nosso coração e o nosso distanciamento de Deus. E o retrato dessa destruição, o retrato dessa desintegração pessoal e que afeta a família e que afeta a sociedade, está aqui nesse texto também, no capítulo 5 mesmo de Gálatas, nos versículos anteriores, há uma descrição do estado de pecado e miséria que nós vivemos por causa da nossa rebelião contra Deus. Ouça só. Ora, as obras da carne são manifestas a partir do verso 19 do capítulo 5 de Gálatas. Quais são as obras da carne? Quais são as marcas da desintegração humana por causa da rebelião contra Deus? São elas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só quanta coisa pesada que eu acabei de ler aqui e que descreve muito bem a nossa situação longe de Deus e em rebelião contra Ele. É por isso que não fica difícil a gente entender por que está aumentando a violência doméstica, por que está aumentando os divórcios, estão aumentando, por que estão aumentando a tristeza, a depressão e os pensamentos suicidas. De modo geral, são as regras da vida, da sociedade, que restringem o mal que tem dentro de nós. As regras continuam aí, mas agora nós estamos sendo empurrados na direção de dar vazão à nossa natureza carnal, como a Bíblia chama, né? A Bíblia chama todo esse quadro de a carne, né? A carne luta contra o espírito. A ideia de carne aqui não é nem a pele e nem a carne do churrasco. Carne aqui é essa coisa lá de dentro, maligna, que nos impulsiona e nos leva a piorar o relacionamento familiar, que nos leva às brigas, às violências, à tristeza. É por causa desse mal que está latente em nós. Agora nós estamos sendo empurrados, e se você não fizer algo a respeito, você vai acabar vomitando essa sua maldade, essa maldade que há no meu coração, no seu coração, e contaminando as pessoas que estão à nossa volta. Daí a importância deste texto bíblico e desta orientação divina para nós, a orientação do Criador. Deus nos mandou este livro chamado Carta de Paulo aos Gálatas,
para nos mostrar que a redenção dessa condição nossa não se dá pela autorredenção. Não é a gente mesmo que sai desse buraco ou dessa condição. Nós precisamos de uma ajuda do alto, e não de autoajuda, né? aquele trocadilho infame, né? Mas que é muito verdadeiro. Não é com autoajuda que se resolve isso, mas é com a ajuda do alto. O Senhor mandou do alto, do seu reino celestial, o seu próprio Filho, para vir até nós, se tornar como um de nós, se encarnar, assumindo a nossa condição humana e morrendo numa cruz, para pagar a Deus a dívida que era nossa. Se não fora isso, nós mereceríamos a ira de Deus e a condenação justa de Deus, porque nós rejeitamos o amor de Deus, nós rejeitamos a palavra de Deus. Isso é tão verdadeiro que talvez agora, enquanto eu digo essas palavras, você fica incomodado, você fica desconfortável. Não, será que é isso? Não é bem isso? É assim, o ser humano ele fica questionando as coisas de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Isso é evidência da nossa rebelião contra Deus. Nenhuma religião, nenhum esforço pessoal pode nos reconciliar com Deus. Nenhum esforço pessoal é suficiente para mudar essa natureza maligna que nós temos dentro do nosso coração e nos proporcionar mais paz de espírito, paz com a gente mesmo, nos proporcionar um ambiente mais harmônico com as pessoas que nós amamos ou até aquelas que nós deixamos de amar. Quando isso acontece, é somente pelo poder de Jesus Cristo, graças à sua morte e ressurreição, que nós podemos ser reconciliados com Deus e ter a nossa natureza transformada. E aí que entra, então, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquilo que Deus faz em nós. A partir do momento em que nós somos transformados por Ele, nos arrependemos da nossa rebelião contra Deus, colocamos a nossa fé não em nós mesmos, nem na nossa religião, mas em Cristo Jesus, e somente em Cristo. Então o Espírito Santo de Deus, ele muda a nossa natureza. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Você se torna uma nova criatura. É algo, e a expressão é muito oportuna, porque o seu primeiro nascimento, você não lembra como foi. Você não tem consciência de como você foi gerado. É óbvio que não, por seus pais. Você não tem nem lembrança do dia em que você nasceu na maternidade. E assim acontece no novo nascimento também. É uma obra sobrenatural de terceiros na sua vida. Na verdade, de três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua vida, transformando o seu coração. E a partir disso, muda o coração, muda a conduta, mudam os relacionamentos. E uma das coisas que o Espírito Santo faz em nosso coração é dar alegria. Alegria de viver. Ele tanto nos capacita ao amor, como vimos ontem, quanto também nos capacita à alegria. Mas o fruto do Espírito é amor e alegria. O que nós podemos dizer da alegria como um ângulo do retrato falado do nosso coração transformado? A alegria é fruto de um novo coração. Não se refere aqui a você ser extrovertido. Tem gente que é muito extrovertido, espalhafatoso, alegre, né? Isso é temperamento natural. É bom conviver perto de pessoas assim. Mas, às vezes, essa pessoa que é assim, exteriormente, na presença dos outros, quando está sozinho, falta alegria lá dentro do coração. É só uma cortina, é só uma cortina de fumaça, né? Uma capa, uma máscara, não é verdade? Às vezes não, ela é uma pessoa alegre e tal, mas ela não é disso que a Bíblia está falando, não é disso que nós estamos falando aqui. A alegria que nós estamos falando aqui é algo que é sobrenatural e que é acrescentado ao nosso coração, à nossa experiência de vida. Nós podemos dizer que a alegria da qual a palavra de Deus está dizendo aqui é aquele deleite espiritual, aquele prazer espiritual que se tem no coração por conhecer a Deus, por ter um relacionamento com Deus. Simples assim. A alegria, que é fruto do Espírito, tem a ver com o relacionamento que temos com Deus, que afeta a nossa disposição interior e a nossa maneira de encarar a vida. Eu tenho lido um pouco sobre Jonathan Edwards, e eu recomendo para você também conhecer um pouco mais da vida e do ensino de Jonathan Edwards, um pastor americano, uma das mentes mais brilhantes que já pisou nos Estados Unidos da América.
E ele foi um dos líderes daquele grande avivamento que aconteceu há 300 anos atrás nos Estados Unidos, 1735. E ele fez uma avaliação muito acurada do avivamento, daquele avivamento. Então, ele foi meio que escreveu o diário, vamos dizer assim, do que estava acontecendo ali, um diário crítico, né? Fazendo uma resenha crítica ali do que ele via de aspectos positivos e negativos. E um dos aspectos positivos que ele destacou do grande avivamento norte-americano, como fruto permanente daquele avivamento, é que as pessoas passavam a ter um senso de alegria no seu coração, por finalmente seus olhos se abrirem para a grandeza de Deus, para o poder de Deus, para a bondade de Deus e o amor de Deus para com o pecador. Foi a partir da visão que elas começaram a ter de Deus que elas passaram a ser tomadas por uma nova forma de viver, uma alegria de viver no seu coração. Então, diante disso que eu estou colocando, fica óbvio e resta claro que esta alegria não tem a ver com as circunstâncias, ela não tem a ver com pandemia, ela não tem a ver com desemprego, ela não tem a ver com doenças, com morte. É uma alegria que é do coração, uma alegria que vem de Deus. E que estas coisas não são capazes de roubar e de tirar do coração da pessoa. E aí você pode estar me ouvindo e falar, mas isso é bastante utópico, né? Não, é sobrenatural. É humanamente impossível, mas é sobrenatural e é fruto do Espírito Santo. Percebe a diferença, então? Foi por isso que o apóstolo Paulo, preso em Roma, onde hoje também é uma das áreas mais infectadas pelo coronavírus, lá numa prisão horrorosa, em condições deploráveis, que nenhuma comissão de direitos humanos hoje em dia aprovaria, ele disse, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele dizia, alegrai-vos no Senhor. É alegria fruto deste relacionamento. Ele sentia isso no seu coração e ele incentivava as pessoas também a viverem isso nas suas vidas. Essa alegria, portanto, que a palavra de Deus está nos ensinando, meus irmãos, tão necessária nos dias de hoje, ela se contrapõe com aquelas marcas da degeneração do ser humano rebelde contra Deus. Eu vou comparar agora com vocês as marcas que estão ali atrás, das obras da carne, com o fruto da alegria. Por exemplo, são 15 marcas da maldade do coração humano. Essa alegria se contrapõe a 14 dessas marcas. Por exemplo, a primeira delas que é mencionada é a idolatria. O que é a idolatria, senão você buscar alegria em outras pessoas, em outras coisas ou situações que não o próprio Deus? É você achar que Deus não é suficiente para alegrar a sua vida, satisfazer o seu coração, então você começa a buscar isso em outras coisas, em outras pessoas. O problema da idolatria é que estes falsos deuses, eles exigem muito da gente, em termos de tempo, adoração, dedicação, mas eles não entregam o que prometem, ou o que nós esperamos, que é essa alegria de viver. E nas obras da carne, nós encontramos ali falsos deuses, para exemplificar essa questão da idolatria. Por exemplo, bebedice e glutonaria, no verso 21. Provavelmente, algumas pessoas nessa epidemia, nesse isolamento, vão comer muito, como fuga da sua ansiedade, do seu medo. Ou vão beber demais, quem sabe até correndo o risco de se tornarem alcoólatras ou intensificarem o alcoolismo, se ele já existe. O que é isso? Essa pessoa está procurando fugir da ansiedade, anestesiar o seu coração dessa dor, que é o vazio existencial, num momento difícil como que nós estamos vivendo, e ela então chama para si esses falsos deuses, na esperança de que eles lhe tragam alegria, serenidade, a razão de viver. Sabe o que vai acontecer? Só vai piorar, porque falsos deuses não são capazes de dar aquilo que só o verdadeiro Deus pode nos proporcionar. Seja o alcoolismo, a glutonaria, o tabagismo, o uso de drogas, nada disso vai conseguir aliviar a dor da alma no momento de ansiedade e aflição como que o nosso mundo passa. Aqui no texto bíblico, também das obras da carne, há mais um falso Deus. Ele vem na forma de 3 palavras aqui: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Todas essas 3 palavras estão relacionadas com os pecados morais, ou os pecados sexuais, melhor dizendo.
E o problema aqui é o mesmo. A pessoa procura, na sexualidade ilícita, desregrada, fora dos limites da criação, ela procura se satisfazer, fugir da ansiedade, anestesiar seu coração também em relação a essa dor. E são alegrias, sim. O prazer sexual ele traz algum benefício, mas algum prazer, mas são alegrias momentâneas, são alegrias superficiais. E a lista consegue lá nas obras da carne, mostrando também outras atitudes que roubam a alegria de viver e principalmente roubam a alegria nos relacionamentos, porque nos colocam em choque, em atrito uns com os outros. E são essas atitudes, o ódio ou a discórdia, os ciúmes ou a ira, explosão de ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja. Todas essas atitudes se contrapõem como ladrões da alegria da vida, porque a pessoa que faz isso, ela não pode fazer isso se ela estiver próxima do Senhor. Ela tem que se afastar de Deus, e ela, quem sabe, já vive afastada de Deus, e por isso ela não sente e experimenta essa alegria. Deixa eu ir concluindo. O ponto que eu quero trazer aqui ao seu conhecimento é que em nós não é natural nem o amor e nem a alegria. É fruto do Espírito Santo de Deus. A nossa incapacidade é resultado desse estado de pecado e miséria em que nós nascemos e vivemos, conforme nos diz a Confissão de Fé de Westminster. E o que nós somos desafiados nessa noite, no contexto em que nós estamos vivendo, é reconhecer que não existe alegria verdadeira longe de Deus e, por isso, então, nos voltarmos para Deus em arrependimento, em fé, arrependimento por causa da nossa rebelião, em fé no sentido de crer que aquilo que Cristo fez é suficiente para nos reconciliar com Deus e nos dar condições de vivermos uma vida de alegria, uma vida de significado. Salomão, na sua sabedoria, ele reconheceu isso, sabe? Que a fonte da verdadeira alegria. Olha o que ele disse, muito interessante. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Nós muitas vezes somos rebeldes de achar que nós vamos conseguir viver bem separados de Deus. A palavra de Deus diz que isso é impossível. Alegria só existe se estivermos ligados a Deus. E o filho, na verdade, o pai de Salomão, o rei Davi, havia escrito um belíssimo salmo onde ele disse: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Viu aonde a gente encontra uma alegria completa que nos satisfaz, não é uma alegria momentânea, passageira ou que traz culpa, mas é uma alegria plena, completa, é um prazer eterno, é um prazer que você sente hoje, amanhã, depois, com doença, sem doença, não importa as circunstâncias, porque é um prazer espiritual, um prazer do seu relacionamento com Deus, e isso ninguém pode roubar de você. Eu quero então concluir fazendo algumas perguntas para você, tá bom? Você já é uma nova criatura? Você já nasceu de novo? Jesus disse que quem não nascer de novo não vai entrar no reino dele. Não é quem não for religioso, seja lá o que for, é preciso nascer de novo. É preciso receber essa vida espiritual, sobrenatural, esse milagre. Olha, seu RG não muda, seu CPF não muda, seu endereço não muda, sua feição, seu rosto não muda, ele fica mais alegre. Mas basicamente é o mesmo material, mas você será uma nova pessoa se Deus fizer de você uma nova criatura. Corra para Jesus, clame por isso, peça isso a Ele, porque não existe alegria completa longe de Deus. E para que você possa nascer de novo, você precisa compreender essa mensagem que eu lhe dei aqui agora, que eu trouxe ao seu coração. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, e você precisa, então, que Deus transforme o seu coração, e que você, então, se converta. Conversão, que é um termo batido, significa arrepender dos pecados e colocar a sua fé somente em Jesus. Faça isso, porque não existe alegria longe de Cristo. Também quero perguntar para você se você é feliz. Qual é a sua maior alegria?
Qual é a maior alegria da sua vida? É o seu trabalho? É a sua família? É a sua saúde? Seus bens? Suas viagens? Nesse momento, praticamente tudo isso está, de alguma maneira, comprometido. E aí? Como fazer agora? São coisas boas que eu mencionei aqui, mas elas se tornam más na medida em que elas vêm roubar o lugar que Deus deveria estar ocupando na sua vida. Arrependa-se e coloque todo o seu coração em Cristo. Busque primeiro a Jesus e as outras coisas ele vai acrescentar à sua vida. O isolamento, a quarentena tem roubado a sua alegria de viver? Você está incomodado, como se estivesse enjaulado e você está realmente irritado, bravo, angustiado, está ficando difícil conviver com você com você mesmo e as pessoas com você e você com elas. Eu quero ir terminando dizendo o seguinte: não procure alegria dentro de você, nem nas circunstâncias, você não vai encontrar. Alegria é fruto de um relacionamento com Cristo, não é na sua força, mas é na presença de Deus. Paulo disse, o apóstolo, uma vez, das cartas, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Essas coisas são boas, mas não satisfazem totalmente. Ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Entregue sua vida a Jesus e, se você já o fez, cuide dos meios de graça. Olha, você vai me ouvir falando isso, os pastores da igreja, insistentemente. A coisa mais importante que esse isolamento poderá nos ensinar é a cada um de nós, que somos crentes em Cristo, membros desta igreja ou de uma outra, buscarmos por nós mesmos a graça de Deus. Lendo a palavra antes de notícias de coronavírus, fazendo o culto doméstico com a nossa família, lendo bons livros que você pode ler da sua biblioteca ou comprar pela internet mesmo, usando aí o Kindle ou coisa similar, né? Mas essa é uma hora em que nós precisamos nos fortalecer para que não percamos a alegria de viver. E como eu sempre digo, toda essa exortação pastoral não tem uma preocupação meramente pragmática, de você sobreviver a essa pandemia. Mas é que ao fazer isso, você dará glória a Deus. Vou deixar claro para você e para os outros que é Deus a razão da sua capacidade de amar, é o Senhor a capacidade de você se alegrar, apesar e a despeito de quaisquer circunstâncias. Que Deus abençoe você.